que é importante a gente investir em crianças, irmão? Quem faz investimento nos meninos, nas crianças, tem sempre um retorno garantido, amém? Por isso que é importante você trazer o seu filho para a escola bíblica, você colocar numa escola de música. Aqui na nossa igreja nós temos uma grande vantagem. A igreja oferece isso para os nossos filhos. Olha como o Samuel, eu já estou quase tocando igual ele, o que você acha? Sabe quanto tempo para eu aprender o que o Samuel... Ô Samuel, chega aqui, Samuel. Tá tudo bem? Sim. Você me ensina a tocar bateria, mano? Sim. Me ajuda? Sim. Samuel é meu sobrinho, mano. Você é um sobrinho baterista. Então, a partir de semana, eu vou ver um horário aí para fazer uma aula contigo, tá bem? Tá bem? Então tá combinado. Vai lá. Deus abençoe, meu irmão. Você tá igual um pastorzinho, tá bonito. Samuel é uma figura. O que que eu falo, irmão? O investimento que nós fazemos nas crianças, o retorno é garantido. Né? O Heitor, ele, e a maior parte dos nossos músicos que tocam aqui, tudo começaram criança. Novos. Você investe, resultado. Não vai perder esse filho para outras coisas, porque esse tanto de alfa que ele ouviu tocando ali, no ouvido, você entrou no coração dele. Percebe, não? Então, quando a criança está ali tirando uma música, ele vai ouvindo a palavra, vai gotejando, ó, na mente dele. Aí, quando ele chegar lá na escola, que aquela turma que não sabe nada de Deus, tentar colocar uma coisa que não presta no coração dele, ele diz, aqui não. Tem Jesus no meu coração. Eu ouço aqui das professoras aqui na escola, e aqui eu já começo a pregação de hoje, eu ouço sempre essa questão que o aluno traz, né? A criança traz. Ah, tia, aconteceu isso na escola. Um amiguinho queria fazer isso, queria falar isso. Eu falei isso. Os professores de escola sabem o que eu estou falando. E os meninos, ele tem uma espontaneidade para falar as coisas com a gente. E é incrível o quanto a gente ouve coisas lindas dessas crianças aqui da igreja, do que elas fazem lá no colégio que você, pai, mãe, nem sabe. De Deus na vida das pessoas. Que aqueles professores que estão lá, eles não conhecem as coisas de Deus. Então a criança está ali, ela ouve uma coisa que não bate com aquilo que ela aprendeu, que você, pai, ensinou. Ela fala, mamãe não me ensinou isso. Isso não está na palavra de Deus. E rejeita. E não aceita. Né, Vívia? Quantas sua menina traz para você de escola, né? Ela mesma foi uma que falou comigo um dia que eu estava na sua casa, contando história. Por que elas contam? Porque elas aprendem com os pais e aprendem na escolinha bíblica. Então, nós temos que continuar investindo nos nossos filhos. Amém, queridos? Quantos concordam com isso? De graças a Deus. Então, se você investe no seu filho, você pode ter certeza que aquilo que você investe vai vir. Sementes. Você planta, nasce. Planta, nasce. Agora, se você é o tipo de gente que seu filho chega na sua casa, ai, que canseira, toma aqui meu filho, vai ver desenho, vai para o seu quarto, vai ver uma série, e você não tem tempo de qualidade com seu filho para ensinar a palavra de Deus, você pode ter certeza, você está fazendo um bom investimento, para daqui a pouco você ter o desgosto dele falar com você, pai, mãe, fui. Não aceito mais isso que você está falando comigo. Porque se você não investir, existe o mal que todo dia está pronto para investir. Então você olha para sua criança, está desse tamanho, invista Deus na vida dela com a linguagem para esse tamanho, para este, vai investindo. Para quando ele chegar na idade sua, ou de um jovem, para casar, ele não vai se desviar dos caminhos de Deus. Ainda que ele tentasse desviar, a palavra está tão enraizada no coração dele que ele fica incomodado, ele volta, mas volta
a 1000. Isso aconteceu comigo. Já contei isso aqui numa sexta-feira, numa pregação. Quando eu tinha uma certa idade, na adolescência, eu cismei que eu não ia ser crente mais. Aí estava lá, festa, night, pá, né? Aquela coisa toda. Droga, nem ver. Tocar num cigarro, maconha, experimentar droga, nem pensar. Por quê? A palavra estava lá dentro. Mas eu conheci tudo, eu vi os coleguinhas fazer. Eu lembro que eu chegava em casa, o Eliezer, que é o mais novo, eu conferia primeiro a cama dele, se Jesus tinha voltado. Eu ia lá, nós dormíamos 7 num quarto só, 7 num quarto só, e eu abria assim, olhava debaixo da coberta, estava o Eliezer para cima e o Zequia para baixo, um com o pé no nariz do outro assim. Eu falei, Jesus não voltou ainda não, deu mais uma chance para mim, questão aqui. Porque eu aprendi, né, criança não vai para o inferno, né? Falei assim, vocês estão aqui, aí eu dobrava o joelho, depois da madrugada que tinha chegado, e orava, Deus, perdoa meus pecados, tem misericórdia de mim, eu quero ir para o céu. Mas sabe o que é isso? Pouco tempo que eu fiquei nessa aventura, Deus estava lá no meu coração, falando, ei pai, isso aí não é o teu lugar, não toca nisso, não mete a cara nisso, porque o ensino faz isso. Meu pai teve um propósito, ensinar-nos o caminho de Deus. E com essa terceira mensagem da série que nós vamos falar hoje, nós queremos estabelecer que não pode haver uns a puxar a corda para um propósito e outro a puxar a corda para outro. Nós, nesse ano, vamos tratar sobre isso. Né? Porque se, como igreja, o pastor, imagina, estou aqui falando sobre a importância da palavra, sobre a importância de tudo, de toda essa introdução que eu estou fazendo aqui para vocês. Mas se eu não tiver uma igreja que ande comigo nesse alinhamento, nesse propósito, eu me canso, eu não vou dar conta de fazer isso. Mas graças a Deus que não é isso que acontece. Eu tenho aqui um grupo forte de gente que percebe da importância desses valores que eu estou ministrando aqui. E nós engrossamos o couro. A corda tem muita linha. Então a gente vai conseguir. Mas nós precisamos se esforçar. Porque sempre aparece algumas rupturas, algumas coisas que querem quebrar esse propósito do ensino. Porque a gente é muito mais tendencioso a fazer coisas que não prestam do que coisas que prestam. Por quê? Porque a natureza pecaminosa que está em mim e em você, é muito comum que isso pode levar algumas pessoas ao fracasso. E então você precisa estar claro no rumo, o sentido, o propósito, o destino que você está indo, para onde você está caminhando, tem um alvo, tem algo claro na sua mente. Então, como igreja, nós temos, para essa mensagem, um texto-chave que está em 1 Coríntios, capítulo 1 e 10, que diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma mente e no mesmo parecer. Citei o texto, para quem está apontado, para quem está buscar aí na Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1 e 10. Então nós temos, e nessa terceira mensagem da série, o Espírito Santo nos chama a compreender uma verdade essencial aqui. Não pode haver dois propósitos competindo dentro do mesmo corpo. Quando uns puxam a corda para um lado e outros para o outro, o resultado é inevitável. Ruptura, desgaste, frustração, ou seja, perdas de pessoas. A igreja, ela precisa entender que nós puxamos para o mesmo lado. Tudo que fazemos necessita estar alinhado para a mesma direção. Porque fazendo isso, nós nunca teremos perdas. Nós só vamos agregar pessoas ao nosso lado. Então, como igreja, nós precisamos. E o primeiro ponto que você precisa entender nessa mensagem que eu quero passar
é que um propósito dividido gera derrota. Se nós tivermos uma coisa para fazer aqui, e a gente define com esse grupo do meio, aqui, ó, essa classe grande aqui que está à minha frente, que a gente precisa fazer isso. Mas se esse grupo, a metade, discorda da outra, não vai chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, se eu dito uma direção e isso fica desse jeito, nós vamos ter perdas. Vocês lembram de Sansão? Quem foi Sansão na Bíblia? Quem foi Sansão? Ele foi quem na Bíblia? Um juiz, não é isso? Ele foi um cara escolhido por Deus para ser o juiz de Israel. E Sansão, ele era nazireu de Deus. Já no nascimento dele, houve um voto, entre os pais e Deus, que Sansão não poderia cortar o seu cabelo. Era o sinal daquele voto. Por quê? Porque ele era um nazireu de Deus. Ele era um homem escolhido. Mas o Sansão teve um problema que acompanhou ele na juventude, que foi terrível. Sansão começou a aventurar naquela ideia de que mulher no meio do seu povo não servia. Tinha que ser mulher do estrangeiro. Percebe? Então Sansão cometeu um erro de, primeiro, se envolver, para você ter uma ideia, deixar claro no contexto histórico, Sansão arrumou uma namorada em Gaza. Ok? Lá em Gaza. Sansão era de Israel. Imagina, quem era a esse povo naquela época? Os filisteus. Quem eram os filisteus? Aquele exército que escolheu contratar Golias para desafiar o povo de Deus. Lembra da história de Davi e Golias? Pois é, Sansão, um nazireu de Deus, um homem escolhido, mas ele escolheu, mesmo sendo de Deus, misturar em uma área que não era o propósito do Senhor para a vida dele. Ou seja, enquanto o seu corpo estava no lugar, o seu coração estava no outro. Um propósito dividido enfraquece até os mais fortes, sabia disso? Quem era Sansão? Quando você fala dele, você pensa, né? Na Marvel, nos super-heróis. Não é assim? Que a gente ensina as crianças, o super-herói da Bíblia é esse. Um homem que foi usado por Deus. Quem tem o Espírito Santo é maior do que esses que você vê no cinema. Não é assim que a gente ensina para as criancinhas? Eu aprendi isso antes de ter esse monte de filme. Por quê? Porque a palavra de Deus mostra que Sansão era cheio do Espírito Santo. E eu até fiz uma brincadeira aqui na campanha, quando eu perguntei qual o homem que quando mentia, Deus estava com ele. Quando ele falou a verdade, Deus saiu dele. E a maior parte dos que estavam aqui aprenderam que não pode concordar com essa piada, que é uma pegadinha. Por quê? Porque você tem certas coisas que você tem que omitir. Você não precisa contar. Se você tem um segredo, você não tem que falar. É segredo. É uma coisa entre você e seu marido. Você e seu pai. Você e seu irmão. Então Sansão tinha um segredo. Ele não precisava contar aquele voto, aquele segredo para ninguém. Mas quando o homem começa a caminhar por caminhos errados, quando você começa a flertar o pecado, quando você começa a colocar o dedinho ali, o pé ali, começa a colocar os olhos aonde não devem colocar, o que acontece? Vai caindo poeira, sujeiras, vai amontoando coisas que vai te afastar daquilo que é o propósito. Você está dividindo o propósito. Sansão está dividindo o propósito. Esse Sansão aqui, ele é o tipo de gente que desperdiçou a unção. Você quer um exemplo de pessoas que desperdiçam as coisas de Deus? É Sansão. Ele tinha unção de Deus na vida dele. Ele era um cara, imagina, a gente pensa assim, quando a gente vê um filme, ele era um cara que chegava aqui e resolvia as coisas. Cara, você está preso, a cidade está cercada, meu amigo, e o muro é alto, e o portão está fechado, e o portão é todo de aço. Quanto que pesa? Pesa algumas toneladas, está lá um candeado desse tamanho. Ele chegava lá e fazia assim, saía com ele na mão. Quem disse que eu estou preso? Olha, agora você está preso, não tem jeito. Tem 1000 homens à volta de você.
Ele catava um pedaço de osso, saía dando ossada na cabeça de todo mundo, matava todo mundo. Era esse Sansão. Só que é o seguinte, com a unção que ele tinha, ele começou a cometer erros. Então não misture as coisas. Ele começou a tocar em coisas que não podia tocar. Cadáver de jumento. Provocar certas coisas. E chega um ponto que a pessoa vai se afastando ao ponto de perder o que Sansão perdeu. Então você não pode perder o sentido das coisas. Tem que estar claro. O destino precisa ser um só. Deus, Deus, Deus. Pode vir a oferta da Dalila, do Dalilo, do Lolo, sei lá, de nome de que for. Se vier para você, você tem que dizer, maior é Deus. Eu não me alinho com esse tipo de coisa. Esse tipo de proposta, você é muito linda, você é muito bonita, você é tudo isso. Mas eu prefiro as bonitas da minha casa. Eu preciso as lindas da minha igreja. Eu preciso as lindas e os lindos que comungam com a minha ideia, com o meu propósito. Eu não vou ceder esse tipo de pressão. Ok? Até aqui? Você não pode desperdiçar aquilo que Deus colocou em você. Quando o coração se divide, a força se perde. Sansão era um cara, forte, mas estava com o coração dividido nas coisas desse mundo. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Mateus capítulo 12, 25, tem esse texto se você quiser apontar. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Esse exemplo aqui, Jesus afirma um princípio espiritual e prático. Divisão gera colapso, ruína, destruição. Não importa quão forte seja o reino, a pessoa, a casa. Não importa. Se está dividido, vai cair. Você já viu naquela casa que o pai fala uma coisa, a mãe fala outra? Já viu aqueles casamentos que eles estão tentando educar um filho, e cada tá casado, tá vivendo, aí vem o filho. O filho começa a crescer, chega num ponto, a mãe fala uma coisa no quarto, o pai fala uma coisa na cozinha. Aí começa a brigar, daqui a pouco destrói tudo. Sabe por quê? Porque há divisão dentro da casa. Quando eu aconselho pais que têm essa situação, eu falo com eles assim, como você trata sua filha, seu filho? Vocês discutem perto dela assunto que tem a ver com ela ou com ele? Tem ali desavença perto deles? Aí uma ponta é ela, é ele. Eu falei, pois é, vocês dois estão errados. Está tudo errado. Porque se vocês querem discutir um assunto concernente ao filho, fecha a porta do quarto, um horário que ele está dormindo, ou sai para um café, ou vai no lugar e discute aquilo lá. Porque se você puxar para o lado dele, você começa a gerar um problema. E aqui, é a palavra de Deus, está dividida dentro de casa. Sabe o que o menino vai fazer? Chantagem com você ou com ela. Ou com ele. E daqui a pouco, sabe o que vai dar? Vai dar ruim. Vai te tornar uma criança rebelde, usando o próprio pai ou usando a própria mãe. Eu acho que Deus está falando com alguém aqui nessa sala. Você fica atento, tem muita gente aí, paizinho novo, mamãe nova. Cuidado! Você não destruir a sua família, destruir o seu casamento, o seu relacionamento por causa de um filho que você tanto pediu a Deus. Você tem que estar ligado. Filho, cresce, casa e vai embora. Sabe quem que fica? Você e sua mulher. É assim que acontece. Daqui a pouco o ninho fica vazio. E aí você fica lá brigando com a sua mulher, brigando com o seu filho, com a sua esposa, por causa da sua rebeldia do seu filho. E quando chega lá na frente, eu quero ver o que dá. Dá ruim. Então aprenda isso. Nós precisamos. Aplicação simples, força sem unidade não sustenta, irmão. Onde há divisão, há desgaste. Nós temos que ter unidade. Nós temos que ter clareza. Não é o ataque de fora que destrói, é a divisão de dentro que destrói a gente. Muitas vezes o que lá fora vem, a gente consegue lidar com aquilo muito bem. Mas quando vem de dentro da casa da gente um ataque, você cede, você perde. Então você tem que dar atenção. Um propósito dividido rouba a força, confunde a direção e já antecipa a queda da pessoa.
Até os mais fortes caem quando deixam de ser inteiros. Você precisa ter unidade. Igreja forte onde há divisão. Igreja dividida pode ter o número que tiver de pessoa. Ela acaba por fracassar. Cai. Vai à ruína. Segundo ponto dessa pregação, um propósito alinhado. Alinhado. Lembra que nós falamos sobre isso? Libera o sobrenatural. Quem quer provar do sobrenatural de Deus, diga graças a Deus. Lembra o que é que diz em Atos 2:1? Quem lembra desse texto bíblico? Estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Eles estavam todos alinhados, reunidos. E de repente veio do céu um som de um vento. Um vento. E um som parecido com um vento muito forte. Assim o texto diz. E eles ouviram aquilo. E de repente começou a cair sobre eles parecido como línguas de fogo. Por que isso aconteceu? Porque eles estavam unidos, reunidos, alinhados no mesmo lugar. Todos estavam unânimes no mesmo lugar. Não havia agendas pessoais, disputa de posição, interesses ocultos. Havia um só clamor, uma só expectativa e um só propósito. Quando isso acontece, há uma lição. O céu responde à unidade na terra. O céu responde à unidade na terra. Unidade como? Alinhamento e propósito em Deus. Quando eu e você concordamos em algo diante do Senhor, em verdade vos digo, que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. O bíblico Jesus aqui está a falar o quê? É de quantidade? Não, está falando da qualidade, da concordância. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Se você está alinhado, estabelecido dentro de um princípio espiritual poderoso diante do Senhor, algo vai acontecer a partir do céu. Deus vai estar atento àquilo que você está pedindo. Por isso, sempre que você quiser alguma coisa, ore com o corpo, com a casa de Deus. Não tem como Deus te mostrar uma coisa e a igreja está a ver outra. Não tem como uma igreja que tem um líder, um pastor, que te dirige para um lado, mas de repente você vem e fala, não, mas Deus está me mostrando é outra coisa. Como? A igreja, o poder que é a igreja. A igreja está alinhada assim. Vamos trabalhar dentro desse propósito. Concordância carrega uma ideia de harmonia. Estar na mesma frequência, para o mesmo lado, com o mesmo propósito e no mesmo nome, o nome de Jesus Cristo, o poderoso. Todo mundo puxa em nome de Jesus. É Ele, o poderoso, que está dando essa direção. Não é o número de pessoas que move o céu, é a unidade delas em Cristo. Não adianta muita gente ser 3, 4, 5 mil, mas se estiver fora do propósito do Senhor, para nada vale. É na mesma fé, como diz lá em Coríntios, num só amor. Num só propósito. Isso te dá a garantia da resposta vindo de Deus. Quem está entendendo essa verdade, diga graças a Deus. Então, onde há unidade, o que acontece? Deus se manifesta em poder. Quem quer poder de Deus aqui, diga amém. Coisa boa é poder, né, irmão? Poder. Você fala, eu posso. Isso é poder, eu posso fazer isso. Mas para você poder fazer isso, tem que ter uma ordem vindo dele. Você não faz as coisas sem a ordem do seu Senhor. Eu só posso aquilo que ele diz que eu posso. Eu só posso aquilo que ele diz que eu posso fazer. Sabe por quê? Porque ele é o meu Deus. E ter esse poder é muito bom. Porque esse poder vindo dele e eu sujeitando a ele, eu não fico cometer erros. Tomando decisões erradas. Posicionamento errado. Porque esse poder é o poder certo. É o poder vindo de Deus.
Amém, queridos? Então, é esse poder que eu quero. Já estamos caminhando para um encerramento. Um propósito errado pode unir, mas destrói. Um propósito errado, isso é muito forte isso aqui, dá uma aparência às vezes de união em algo, mas acaba levando esse indivíduo para a destruição. Você lembra o que aconteceu em Gênesis capítulo 11? Quando você lê aquela história do exemplo da Torre de Babel, o povo estava unido, sim ou não? Estava, mas o propósito dele era o quê? Era contrário à vontade de Deus. Fazer um nome para si mesmo, para aquela família. Ó, para aquele pessoal, vamos fazer uma torre aqui. E vamos marcar nosso território e aqui que a gente vai viver. Mas qual que era o propósito de Deus daquela época? Era que o povo se espalhasse. Mas eles tinham um propósito totalmente, e fizeram. Começou a construir. Ficou tão famoso que chegou, você vê lá na Bíblia. Então o que acontece? Você tem que ver se aquilo que você quer fazer está alinhado com a vontade de Deus. Porque nem sempre não é a quantidade de gente. Nós vamos ver naquele dia, diz a palavra, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, mas fora do propósito. Porque tem atenção. Quando Moisés chegou diante de Faraó, vocês lembram que muitas das coisas que Moisés fazia, os magos também faziam? Sim ou não? Muitas das pragas que Moisés, ele com a vara, acontecido, que eu também sei fazer isso, vou lá e faço. Tenha atenção. Então você precisa ter esse discernimento. Para quê? Para não ser enganado. Unido sem Deus não é nada mais do que uma rebelião organizada. Está unido, mas está fora da vontade do Senhor. Ponto 4 dessa mensagem, um propósito claro, preserva relacionamentos. Diga lá, clareza. Tem que ter clareza. Irmão, não pode haver confusão naquilo que nós estamos fazendo, no nosso propósito. Tem que estar claro. Por isso eu estou, atenção, tentando ser claro com vocês naquilo que a gente está tentando fazer esse ano, procurando constantemente falar, comunicar, e vou fazer muito mais, de uma forma muito mais assertiva. Para quê? Para que nós consigamos construir muros, proteger o propósito, entender aquilo como aconteceu. Neemias, no capítulo 4 e 6, na reconstrução, naquela história, daquele livro que eu te recomendo a ler, quer aprender a liderar a sua empresa, seus negócios, leia o livro de Neemias. Neemias, diga lá, Neemias. Leia, todo empresário, todo homem de negócio deve ler esse livro umas 10 vezes, para entender como relacionar com gente. Olha como que esse camarada, ele enfrentou oposição, cansaço, crítica, mas o povo dele tinha uma coisa que era marcante, eles eram unânimes. Ele usava as táticas que o povo fazia. Quando ele foi construir o muro que construíram em 52 dias, e os inimigos ficou à volta dizendo, uma raposa vai chegar e dar uma rabada nesse muro e vai cair tudo. Neemias chamou os chefes de família e disse assim, olha, o negócio é o seguinte, eu preciso que vocês estejam alinhados comigo. Alinhado. O nosso relacionamento é sem reserva, nós temos que ter um relacionamento alinhado. Tá bem? O que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que vocês construam um muro na frente da vossa casa. Proteja a vossa casa. Tem crente, irmão, que não pegou essa ainda. Você tem que aprender a proteger a sua casa, proteger a sua igreja, proteger o seu pessoal, a sua família. Leva lá para sua casa, leva para a igreja, traga para a casa espiritual aqui. Neemias falou assim, cada um vai ter que levantar um pedaço de muro na frente da sua casa. Olha que estratégia. Sabe uma outra ideia que ele deu? Ele falou assim, pega os construtores e todo mundo vai estar ocupado. Um com a mão na colher de pedreiro
e o outro enfiado com a mão na espada. Mão ocupada, um massa no broco e o outro espada na mão. O inimigo precisa saber que a gente tem a espada, a palavra de Deus conosco, constantemente. Mas nós precisamos ser pessoa ocupada. O propósito tem que ser claro. Para quê? Para que as pessoas possam permanecer, manter. Você é líder dessa igreja, você, irmão, precisa conversar com os seus liderados, com os ministérios da igreja, e ser claro com ele. E dizer, você entendeu o que eu estou explicando? Eu vou explicar de novo. Eu fico imaginando Neemias fazendo isso. Gente, vocês precisam construir. Estou falando, para você que está ouvindo, eu falo Neemias e talvez não sabe do contexto histórico, eu estou falando quando o povo voltou do cativeiro babilônico. Israel, que eu estou dizendo. Neemias, aquele que era o copeiro do rei. Ele tinha um colega que ajudou muito ele. Sabe qual é o nome dele? Esdras. Era o cara que lia a palavra. O Neemias tratava da área da construção, da organização, e o Esdras tinha a preocupação de tratar do espiritual do povo. Você pode envolver com muitas coisas, mas se o seu espiritual estiver mal, vai tudo abaixo. Enquanto o líder estava preocupado com uma área, o Esdras levava o povo diante do pátio, da praça principal da cidade, e lia a palavra de manhã até o meio-dia. O crente precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ler a palavra, você precisa orar, ler bons livros, para que você gere uma grande estrutura na sua casa. O ouvido fica atento, os olhos, a visão fica clara, e quando a notícia chega da parte da liderança, você tem um entendimento rápido. É o que aconteceu com esse moço. Ele falou e o povo respondeu. Sabe por quê? Porque ele já sabia que a confusão afasta, mas uma visão clara aproxima as pessoas. Vou repetir. A confusão afasta a gente, mas uma visão clara faz o quê? Ajunta as pessoas, traz elas para perto. E para finalizar, um propósito em Cristo mantém o corpo unido. Diga lá, eu sou o corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, 3 a 4 diz, um só corpo, um só espírito. Então Paulo aqui está ensinando que a igreja não é um ajuntamento de vontades, mas um corpo com uma só cabeça. Quem é ela? Cristo. Não é um juntamento de ideias, cada um fala uma coisa. Não, aquela irmã falou que ele disse, aquele irmão falou, não. O cabeça é Cristo. Ele que dá as ordens. É ele que tem o comando. O pastor da igreja tem que orar e estar alinhado com Cristo. Porque eu sou um comunicador daquilo que Jesus me dirige fazer. Quem está entendendo isso? Então aqui é muito claro. E Paulo está ensinando isso. Não seguimos preferências pessoais, seguimos um propósito eterno. Nós seguimos aquilo que Deus tem para a gente, para nós. O que ele tem? O corpo só funciona quando obedece a cabeça. Percebe? Você vai no hospital, você vê uma pessoa em estágio terminal, ok? Tá lá. Parou isso, parou o órgão tal, parou o órgão isso, parou isso. Tá, mas estão lá, com o maquinário todo ligado. Mas quando chega a notícia, o médico fala assim, olha, a cabeça parou de funcionar. Eles chamam os familiares e falam assim, agora tem que desligar. Por quê? Morreu o cérebro. Não tem mais jeito. No nosso caso, o nosso cabeça é Jesus. Não envelhece, não fica ultrapassado, ele sabe de todas as coisas, conhece o fim antes do começo, ele tem o domínio, toda a inteligência ele tem todo o saber. Não há nada novo para Jesus. Quando lança uma tecnologia, quando eles pensam em lançar o iPhone mais novo, ele já sabe todo, conhece tudo aquilo, toda a operação. Nada pega ele de surpresa. Esse é o meu Jesus. Então nós temos que funcionar dentro do propósito desse cabeça. Porque se nós como igreja funcionamos assim, não há nada que vai dar errado. Eu quero te convidar a colocar sobre os pés. A igreja, a família e qualquer